Oi, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma live nossa, né? Nesse momento de hoje. Boa tarde. Vamos aproximando aqui. Tava tentando colocar um fundo aqui, mas acho que eu vou deixar assim mesmo. Vamos fazer dessa forma mesmo, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um momento aí, né, de live do Estímulos do Saber. Vamos chamar as pessoas aí para participar com a gente, dedinho nesse aviãozinho, que agora nós temos um tema bem bacana para a gente continuar os nossos momentos aqui de lives, né? Espero que vocês gostem, que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Nós estamos aqui juntos. Estímulos do Saber fica muito feliz, todas nós aqui, em ver a participação de vocês, em saber que vocês nos apoiam, que estão junto conosco. Isso é muito bom, muito bacana mesmo. Então, muito obrigada de coração mesmo, todos vocês que têm participado aí conosco, tá bom? E que têm feito desses momentos assim tão maravilhosos, tão gratificantes para nossa vida. Então, vamos lá? Chamando aqui as pessoas para participar. Boa tarde, Zélia. Boa tarde, Jéssica. As meninas de pedagogia estão por aqui. Thaís Lopes, obrigada, meninas, pelo apoio. A Mari também já está por aqui. Lídia, boa tarde. Então, nós podemos começar. Vou só colocar o nosso tema aqui. Pessoal, vocês me ouvem bem? Tá dando para vocês me ouvir tranquilamente? O som tá bom? Vocês vão me dando um joinha aí para eu perceber se tá bom. Então, hoje o nosso tema é o brincar e suas interferências na aprendizagem. Isso. Será que o brincar tem alguma interferência na aprendizagem, gente? O que vocês acham? Interfere? O brincar e suas interferências na aprendizagem. Será que a gente tem interferência ou não? O que vocês acham? Ok. Fixando o tema, ou brincar e suas interferências na aprendizagem. Acredito que sim, né? Verdade. É isso aí, meninas. Então vamos ser parceira aqui de alguns projetos e agora também aqui no Estímulos. Pessoal, tá um pouco escuro. Vocês estão me vendo bem? Oi, Mari! Oi, Kellen. Oi, Kellen! Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui na página do Estímulos do Saber. É um prazer, minha amiga linda do coração, receber você aqui nessa tarde, tá bom? É um prazer todo É um meu. prazer todo meu. Eu tô me Eu tô ouvindo me ouvindo aí em aí você, né? em Não sei se você, né? Não esse sei eco se também tá esse eco também acontecendo com está as pessoas. acontecendo com as pessoas. Pessoal, vocês dizem aí pra gente, aqui pra mim não tá tendo eco da Mari, não. Aí pra vocês estão tendo eco quando a Mari fala, está dando eco. Tira o fone, Mari. Às vezes sem o fone Deixa eu ver, funciona peraí. melhor. Deixa eu ver se agora ficou melhor. Deixa eu ver se agora ficou melhor. Não, ainda tô me Não, ouvindo. ainda tô me ouvindo. Então Eu deixa eu acho que é colocar o meu por também. aí. Vou colocar o meu, que aí a gente já vê se às vezes é se com o meu. Oi? Deixa eu ver se eu tô me ouvindo. Não tô me ouvindo mais.
E vocês me Eu ouvem bem? estou te ouvindo mais, estou te ouvindo bem. Eu vou colocar o fone também aqui. Eu acho que Eu vou abaixar o som um pouquinho também, porque às vezes o som ficando muito alto, tá me ouvindo bem? acaba. Tô. Pessoal, Ah, vocês nos parou. ouvem bem agora? O eco melhorou? Agora está ótimo. Obrigada, Thaís. Que Deixa eu ótimo, colocar um então. pouquinho. Maris, depois você já se apresente para nós aqui na página do Estímulos, né? Porque é a sua primeira vez aqui. Fica à Sim, vontade para você se apresentar para nós, tá bom? tá. Primeiramente, muito obrigada, Kellen, pelo convite. Novamente, de eu estar aqui com você agora nesse espaço, né, do Estímulos do Saber e podendo também comemorar mais um ano aí do espaço de vocês. Fico muito feliz. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariane, mas eu sempre falo que eu gosto que me chamem de Mari, né, que tenha essa relação proximal comigo. Eu sou psicóloga aqui em São Paulo, né, mas também realizo atendimentos online, então aí a gente atinge o mundo inteiro, né? Além de psicóloga, também sou escritora, palestrante, entre outras funções dentro desse universo psi, né? E hoje eu fico muito feliz de poder contribuir com esse tema que eu sempre falo, né? Todo lugar que eu vou, que eu amo falar sobre o brincar e a importância do brincar, e agora fazendo aí um recorte, né, sobre as interferências do brincar na aprendizagem. Sou idealizadora aqui do Encontro com Pais, esqueci de falar isso, também é importante, né? E sou cofundadora da Terapia da Infância, aqui no Instagram também. Ai, que mulher linda, né, gente? Inteligente, olha só, quanta coisa. E ainda tá fazendo uma pós maravilhosa, né? Isso. Fazendo uma pós em Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil pela PUC, do Rio Grande do Sul. Está sendo bem legal a experiência. Pessoal, então vocês fiquem à vontade também para fazer comentários, para deixar as perguntas aqui, tá bom? Lembrando que aqui na página do Estímulo a gente está fazendo um bate-papo e a gente traz os profissionais para trazer os esclarecimentos dentro do ponto de vista do assunto e mediante a isso vocês podem ficar à vontade para fazer comentários, para fazer as perguntas, tá bom? A Mari vai começar e aí qualquer coisa, Mari, se tiver alguma perguntinha aqui, eu te faço, tá bom? Tá, perfeito. A minha fala pode ser livre, assim, ou você quer ir Pode. conduzindo? Tá. Pode Então, ficar livre para você falar para a gente se esse brincar interfere mesmo na aprendizagem ou uhum. não. Tá, perfeito. Eu vi que você já fez essa pergunta antes de eu entrar, né? E já teve gente respondendo que acreditava que sim. Então, eu já posso confirmar que sim, que você está certa, a pessoa que respondeu, e assim como outros também que já pensaram, né, que esse brincar, ele interfere na aprendizagem. Então, eu sempre costumo falar, Kelly, quando eu inicio a minha fala sobre o brincar, eu gosto de trazer uma diferenciação, às vezes, de falas do senso comum, né? Então, é muito comum a gente ouvir ainda hoje, né, nos dias de hoje, as pessoas fazendo a associação do brincar com recreação, né? Então, eu gosto sempre de iniciar trazendo um pouco essa fala de cunho reflexivo, para a gente pensar que a criança que brinca, por exemplo, ela não está apenas, né, no âmbito recreativo, mas ela está mais do que isso, né? Ela está se desenvolvendo, né? Então, eu gosto de pensar assim. Vamos pensar no brincar como desenvolvimento. O brincar como sendo o ofício, vamos dizer assim, na infância, né? Então, se nós adultos temos nossas responsabilidades, né, o nosso trabalho, por exemplo, a criança, o brincar é como se fosse o trabalho dela, né? Porque é ali que ela vai se apoiar para se desenvolver também. E eu gosto de pensar no brincar como desenvolvimento múltiplo, né? Então, o que seria esse desenvolvimento múltiplo? Tanto no âmbito social, quanto no âmbito afetivo, quanto no âmbito motor e também cognitivo. Então, a gente pensa, né, que o ser humano
ele é íntegro, né? Então a gente pensa sempre nessas 4 dinâmicas: social, afetiva, cognitivo e motor. E o brincar, olha que legal, ele vai ajudar a desenvolver esses 4 âmbitos, né? E a aprendizagem, a gente fala, né, já está dentro disso tudo, né, Kelly? Se eu estou me desenvolvendo, eu estou automaticamente também aprendendo. Então, desde quando a gente nasce, eu gosto de pensar em desenvolvimento, né? Desde lá da gestação, né? Que o bebê ele está sendo desenvolvido lá na barriguinha da mãe, né? Mas quando nasce, vai ter outros desafios também, né? Pela frente. E o primeiro brinquedo do bebê, né? É o adulto. Eu não sei se vocês Exatamente. tinham esse conhecimento. Exatamente, né, Kelly? Eu gosto de trazer esse ponto que, às vezes, a gente tem consciência dele, mas não passa tão percebido assim, né? De que, poxa, o primeiro brinquedo é a mãe, né? É o pai, é o adulto, né? E também, na escola, quem que vai ser, né? Os professores. Então, a gente sabe que tem os professores que têm uma função muito importante também, né, que atuam lá na educação infantil, né, com os bebês, por exemplo, no berçário, né, Kelly? Até falei sobre isso na aula que você me convidou, né? E aí a gente vai pensando que desde sempre a gente já está aprendendo. E o adulto, ele vai estar atuando ali nesse brincar e, por sua vez, nessa aprendizagem. E como que a gente brinca, né, para aprender? Então, desde bebê, eu costumo dizer que é assim, a mãe, quando ela está ali com essa relação proximal com o bebê, ela está realizando um carinho, ela está olhando ali no olho, né, tendo esse vínculo, ela já está desenvolvendo com ele também o que a gente chama de relacionamento, né? Então ele está aprendendo já um relacionamento também. E aí, quando chega outras pessoas, né? Chega o pai, ou chega outras figuras de cuidado também, o professor, enfim, que vai, né, tendo esse momento, essa interação, essa aproximação, ele também está ajudando nesse desenvolvimento, né? Nessa criação social, desse relacionamento. Assim como também a gente pode estimular os outros âmbitos que eu falei, né? Então, quando a gente fala de afetivo, a gente fala de motor e a gente fala de cognitivo, né? Então, cada fase do desenvolvimento, estou falando aqui dos bebês, mas a gente pode pensar que em cada fase do desenvolvimento tem algo que é esperado, né? E aí, dentro do que for esperado, a gente pode ir atuando, né? Com esse brincar. Eu acho que não vai caber, né, Kelly, eu trazer aqui o que é esperado para cada faixa etária, porque é muita coisa, né, e a gente tem pouco tempo. Depois, de repente, numa outra live, a gente possa falar sobre isso. Mas eu não sei qual recorte que você gostaria que eu continuasse falando, para a gente poder ir aprofundando. E eu não me perder muito na minha fala, porque eu gosto muito disso. Não, tá super tranquilo, Mari, pode continuar. Uma coisa que eu só queria, assim, falar um pouquinho também, né? É que o quanto que é importante, mesmo sendo os bebês e sendo a gente o primeiro brinquedo da criança, o quanto é importante a gente ter essa observação para a gente saber se a criança está fazendo pega ali, aquele movimento do dedinho certinho, né? Essa questão de quando a mãe coloca o bebê no peito para amamentar, o olhar ali, essa troca. Será que a criança está olhando? Será que está vendo essa troca, né? A criança tem 1 aninho, será que ela já engatinhou? Será? Então, assim, é tão importante a gente olhar para aquilo, né, que está acontecendo no momento, independente aí da idade que a criança tenha, e assim, para a gente poder dar uma certa sequência para as crianças e trazer para essas crianças o brinquedo adequado. Porque não é só eu comprar um brinquedo. Eu preciso sentar junto, eu preciso brincar junto, eu preciso ensinar como se brinca. E na maioria das vezes a gente compra um brinquedo, né, e coloca o brinquedo ali e a criança junta. E às vezes a gente ainda fica muito bravos, né, se a criança quebra o brinquedo.
Ah, mas a criança tá quebrando, ela só sabe quebrar. E aí, às vezes, quando a gente vira e pergunta para a mãe, né? Mas você ensinou para ela como que Como brinca? Você brincar. sentou com ela? Então, às Perfeito. vezes, eu sinto um pouquinho, assim, de quanto a gente acha que a criança já sabe, né, das coisas. Sim. Ainda mais no mundo de hoje, né? A gente tem essa impressão de que elas estão muito avançadas, né? E realmente estão, se a gente for fazer uma comparação lá de trás, mas ainda assim a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente acaba exigindo demais, né? Com o que não compete com a faixa etária, por exemplo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Que bom que a Kellen trouxe esse recorte, né? Que é o que eu falei, de que é esperado para cada faixa etária. Eu acho que muito mais do que eu vir aqui e ficar falando, né? Sobre esses aspectos que eu acho que é bem relevante, mas a gente trazer essa informação do quanto que é importante nós, enquanto figuras de cuidado, independente. Eu sou psicóloga, a Kellen é professora, psicopedagoga, enfim, mãe, né? É a gente pensar nesse lugar que, enquanto figuras de cuidado, a gente precisa ter esse conhecimento, né, do que é esperado para cada faixa etária e como que a gente pode atuar ali em prol desse desenvolvimento. E como consequência, a gente vai estar atuando nessa aprendizagem também. Então, bem legal você ter pontuado tudo isso, Kelly. Mas aí eu acho que vale a gente pensar também, então, já que eu estou falando desse brincar, né, das influências que esse brincar ele vai ter, né, que eu acho que é importante a gente ter esse olhar. Então, a gente vai entendendo que quando a criança brinca, ela vai tendo a sua independência também, que vai sendo aumentada. No brincar, ela pode expressar as suas emoções, por exemplo. Então, uma criança que está sob um efeito da raiva e vai lá e brinca e expressa, né? Até peguei aqui o meu senhor batata. Então, vamos supor, estou com raiva e aí eu faço no boneco. Ah, senhor batata, ele está com muita raiva e aí ele vai vir aqui e bater na senhora batata. O que a criança está fazendo, né? Ela está representando no brincar, ali no lúdico, né? A gente fala, o que ela está vivenciando, o que ela está sentindo. E, por sua vez, ela vai representar na brincadeira, né? Então, quando eu falo assim, né? Ah, o senhor Batata estava sentindo muita raiva, e aí o que ele fez? Ele viu a senhora Batata e bateu nela. O que a criança está mostrando para mim? Um modelo de comportamento. Quando sente raiva, uma forma de expressar a raiva ali, né, no comportamento final é o bater. E se a gente considera que esse comportamento não é o ideal, não é o mais assertivo, é aí que a gente vai ensinar. A gente vai, né, mostrar a aprendizagem. Então aí eu venho na brincadeira, né? Por exemplo, peguei aqui o ursinho Miguel. Aí eu venho na brincadeira. Ah, senhor Batata, estou percebendo que você está sentindo raiva e que você bateu na senhora Batata. Será que não tem outra forma da gente poder lidar com essa raiva? E se a gente fizesse uma respiração, por exemplo? Vou te ensinar aqui como fazer uma respiração. Vamos lá, vamos contar até 5. Solta. Solta. O que eu tô fazendo aqui, né, nesse brincar? Tô ensinando, né, a partir do modelo, e a criança, ela vai aprendendo uma nova possibilidade, né? Ela vai aprendendo a variar esse brincar e, por sua vez, ela pode colocar isso no dia a dia dela também. Então, a gente está ensinando na brincadeira, né? Então, lembra que eu falei que o brincar é o ofício, é um dos ofícios, né, da criança? É por conta disso. Porque por meio do brincar ela vai aprendendo vivências que depois ela pode colocar no dia a dia dela. Eu até cheguei a dizer, né, na aula que eu dei para o curso de pedagogia do 4º período, a gente estava conversando sobre os brincar da infância, né?
eu acho que pode até ser um momento de interação com vocês que estão assistindo, né? O que que eu perguntei para a galera lá do curso? Fiz essa reflexão. Qual que foi a brincadeira que vocês mais brincaram na infância? Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês também. Qual é a brincadeira que vocês mais brincaram na infância? Né? Se vocês lembrarem, coloca aqui nos comentários para a gente poder pensar sobre essas brincadeiras. Mas, assim, né, para ir conduzindo, até as pessoas irem falando. Lá no curso, eles soltaram uma brincadeira bem legal, que até hoje ainda se fala sobre ela, que é a amarelinha, né? Então, a amarelinha a gente pode até ver em algumas escolas, principalmente educação infantil, não sei se vocês já repararam isso, que já tem até lugares, né, com a própria amarelinha desenhada, pronta. E por quê, né, que já tem tudo isso lá na educação infantil? Já tem esse estímulo. Vou usar o nome do seu Instagram, Kelly. Estímulo. Né? Porque nesse brincar, por exemplo, da amarelinha, a criança, ela aprende muita coisa, né? E aí eu gostaria que vocês comentassem para mim aqui, ó, a Lídia falou que brincou muito de casinha. Olha que legal, Lídia. Depois a gente vai falar sobre essa brincadeira, quanto significado que tem ela, né? Mas a amarelinha, vamos lá. O que que vocês imaginam que a amarelinha pode desenvolver em uma criança? Vamos ver se vocês têm uma ideia sobre essa brincadeira. Olha lá, tá chegando mais comentários. A Alessandra disse que brincou de casinha de boneca. E acho que era cozinhando, né? Brincando de comidinha. Cozinhadinha, eu brinquei muito também de O que é cozinhadinha? O que é? É a gente pegar as panelinhas e fazer a comidinha ali no fogãozinho lá fora. De cozinhadinha, entendi. Cozinhadinha, aqui pra nós é assim, né? Não sei aí pra você, se tem outro nome. A gente fazia o fogãozinho e fazia ali a cozinhadinha nas panelinhas, o arroz. Que fofo, mesmo. Tá vendo que legal isso? Que legal, tô aprendendo com vocês também. Que legal. Olha lá, a Márcia disse casinha, boneca. Isso, tem bastante, né, que brincou de casinha, olha só que legal, que curioso. E a amarelinha, será que alguém sabe o que que a amarelinha pode promover, pode desenvolver em uma criança? Se não vier comentário, eu vou ter que responder, né, que é. Aí você também me ajuda nesse compartilhar em conjunto, né? Por enquanto não tá vindo. Eu acho que a nossa voz chega muito atrasada para quem está ouvindo. O nosso papo aqui é mais rápido. Mas eu acredito. Então, eu acredito assim, Mari, que brincar de amarelinha tanto é uma brincadeira, né? Psicomotora e também uma brincadeira de aprendizagem numérica, né? Porque muitas escolas além de fazer essa brincadeira, né, ela coloca os números em cada quadradinho. Então, é uma brincadeira que volta muito à questão da aprendizagem e desenvolve muito a questão psicomotora, porque se você pega uma criancinha aí de 4 anos, para ela pular a amarelinha, no lugar onde ela tem que ficar com um pé só, às vezes a gente nota muitas dificuldades em uma criança e em outras. Então, a questão do equilíbrio, né, já começa a ser uma coisa bem vista nesse momento. Boa. A Alessandra respondeu, ó, segurança, isso, lateralidade e psicomotricidade. Isso, muito bem, Ale. E a Kelly também já, né? Ei, Kelly. Tô brincando, tô brincando. Então, assim, a gente fala sobre tudo isso que você colocou. A Jéssica também é aluna da professora Kelly, que eu sei, também contribuiu com mais pontos, olha lá. Lateralidade, respeito das regras, respeitar o outro, saber esperar a sua vez, trabalhar os números. Muito bem, isso. Perfeito. Além de tudo isso, né, eu vou puxar também sardinha aqui pro meu lado, né? Então a gente pode pensar também no campo emocional, né? E como assim, Mari?
que você tá falando, né? Aí eu gosto de falar, até fiz um vídeo pro YouTube, pro meu canal do YouTube hoje, que vai subir provavelmente na quarta-feira, que eu falei sobre para que servem as nossas emoções, tá? Então já vou soltar alguns spoilers para vocês aqui agora. Então a gente pode pensar que quando a gente fala em emoções, né, é como se a gente estivesse pensando em um semáforo ou numa placa de trânsito, por exemplo. O que que eles têm? Eles têm um significado de nos fazer parar, né? Ou nos fazer seguir, ou nos fazer prestar atenção. Então, eles servem para nos proteger, né? O semáforo, a placa de trânsito e as emoções também, elas têm esse significado. Então, por que que eu estou falando disso, né? Relacionado com a amarelinha? Veja só, né? Uma criança que antes de brincar, você percebe que ela tá meio assim, né? Antes de entrar, tá meio que assim, com uma postura meio que, parece que talvez ela esteja com medo, né, de realizar aquela atividade. Exemplo. Aí você chega, né? Por exemplo, o professor ou a figura de cuidado que está ali, que está observando, vai chegar e vai perguntar: o que que você está sentindo? Né? Eu estou imaginando que parece que você está com medo. Aí a criança vai trazer para você, né, a emoção dela, o que está acontecendo. E por sua vez, você vai poder ensinar também. Né? Então, Kelly, eu nunca brinquei dessa brincadeira. Você ensinou, mas eu não entendi ainda direito. Né? Então, você já identificou a sinalização ali, no rostinho ou no movimento corporal, né? E aí você chegou lá para poder dar o modelo e ensinar um pouquinho mais. Ou, por sua vez, né, a criança está desenvolvendo o brincar ali, e com a amarelinha, às vezes você tem que jogar ou a pedrinha ou alguma outra coisa, né? Que joga ali nos números para ir pulando. Aí vamos supor que ela não conseguiu alcançar, né, aquele objetivo. Aí pode ser que você perceba que ela sinta uma irritação, que ela fica ali com uma frustração, né, por não ter conseguido aquele desenvolvimento que era esperado por ela, né? E aí, o que que você vai fazer? Você pode também trabalhar a tolerância à frustração dentro do brincar. Né? Enfim, então puxei sardinha pro meu lado, tive que puxar também, mas é óbvio que a gente vai pensar no brincar dentro desse amplo segmento, né? Então, dentro do aspecto social, dentro do aspecto cognitivo, dentro do aspecto afetivo e do aspecto motor, certo? E quando a gente está brincando da amarelinha também, eu quis trazer essa brincadeira lá no início para fazer uma associação com o ensinar para a vida. Né? Então, quando eu estava dando o exemplo do Senhor Batata, né, aqui, e aí eu vim com o outro boneco e expliquei uma outra alternativa do que ele podia fazer em vez de bater, na amarelinha a gente também está ensinando, por exemplo, que a gente tem que ficar ali em fila, né? Porque vai um de cada vez, não é todo mundo que vai, né, naquela brincadeira, tem que respeitar a regra. E onde que a gente vê essa situação, né? Por exemplo, numa fila de banco, que não pode ir todo mundo de uma vez passar ali no caixa, né? Que tem que esperar a vez do outro, né? Então, no brincar, uma simples brincadeira de amarelinha, olha quanta coisa que a gente está aprendendo. E o brincar, né, novamente, respondendo e afirmando o que eu disse lá no início da live, ele vai sim interferir na aprendizagem. E isso é tão importante, né, Mari? Porque hoje em dia as nossas crianças, elas não estão mais brincando. A gente está cada dia mais tempo ficando mais adultos, mais rápido. E essas brincadeiras, como você citou aí, a amarelinha, como as meninas citaram aí, brincar de casinha. Eu sei que a Alessandra mesmo tem uma filha, né? E aí, assim, será que às vezes as crianças estão brincando, né? Como a gente brincou lá atrás? E outro ponto também, né, que eu gostaria de levantar. Será que nós estamos tendo tempo para brincar com os nossos filhos, igual a gente brincou na nossa infância? Será que a gente está tendo essa paciência de passar isso para os nossos filhos hoje?
como se brinca, que jeito se brinca. Eu aprendi a fazer cozinhadinha lá na minha infância, porque minha mãe me explicou como é que se brincava de fazer uma cozinhadinha, o arroz, a panelinha, o fogão, e tudo aquilo, tinha que botar a quantidade certa. A gente já trabalhava, né? Eu até às vezes costumo dizer que minha mãe, ela foi muito inteligente nesse aspecto, porque assim, todas as mães foram quando ensinou isso pra gente, né? Porque ensinava a questão da quantidade, do limite ali, naquele momento, sem saber o que estava, que já estava nos preparando para uma aprendizagem sólida. E hoje, às vezes, nós não temos tempo de ensinar a brincadeira que foi tão importante para mim, para o meu filho. Lógico que às vezes a gente não vai ensinar determinadas brincadeiras, dependendo se é menino ou se é menina, com tanto ênfase, né? Lógico que uma menina você vai ensinar uma brincadeira de casinha para ela mais enfática. O menino pode brincar também? Pode, porque brincadeira não tem sexo. Brincadeira é brincadeira, né? Mas, assim, é lógico que uma menina vai ter mais habilidade porque ela tem movimentos finos voltados para isso. Então, vai ter um pouco mais de habilidade, né? Então, é uma questão que às vezes a gente fica pensando, né? Será que eu hoje, enquanto mãe, será que eu tenho esse tempo de passar para o meu filho as brincadeiras, mostrar para ele, né? Até convido os pais e mães que estiverem aqui nos ouvindo a se perguntar: será que eu já passei para o meu filho uma brincadeira que eu brinquei lá na infância? Será que eu já compartilhei, já tive esse tempo de ensinar para ele como que era brincar disso lá para mim, eu ensinei para ele hoje? Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir, porque a gente está brincando muito pouco. A gente está tendo aí as famosas babás eletrônicas, né? Esse tempo de pandemia, a gente retirou muitas pessoas, funcionários, todo mundo de casa, né? Mas em contrapartida, a gente transferiu isso para os eletrônicos, para a mídia. Então a criança está passando mais tempo no celular, a criança está passando mais tempo no computador, na TV. Então, até que ponto será que faz sentido tudo isso para o brincar, a gente sabendo que esse brincar com exatidão, ele vai promover uma boa aprendizagem lá na frente, uma boa alfabetização, essa relação. Isso, perfeito. Eu acho que esse chamado é perfeito. Sim, principalmente nos dias de hoje, realmente a gente precisa ter esse cuidado, não só em pensar nas nossas crianças, Kelly, mas assim, pensar também na gente, né? Porque eu percebo que nós, enquanto adultos, também referências ali de cuidado por essa criança, também fica bastante tempo, né? Nessas telas. Que eu acho que é esse o chamado, né? De que o brincar tá em falta, né? A gente não vê tanto essas crianças desenvolvendo esse tipo de brincar livre, né? Esse brincar que a gente via mais ali atrás, né? Não tanto ali atrás, né? Porque assim, eu não sou tão velha e eu brinquei muito dessas coisas, assim. Quando você estava falando da cozinhadinha que você aprendeu com a sua mãe, né? Eu tô aqui lembrando das coisas que eu também aprendi com os meus pais e do que eu aprendi também com a minha avó, com o meu avô. Na minha infância, eu partilhei bastante momentos com os meus avós, né? E minha avó, ela é costureira de profissão, então quando eu vinha na casa dela, ela estava ali costurando e ao mesmo tempo ela dedicava espaço para me ajudar a fazer as roupinhas para as bonecas, sabe? E também, assim, um elástico que ela utilizava ali para fazer a roupa, ela me dava, né, para eu poder brincar de elástico também. Então, você vê, um único objeto, né, o elástico, que a princípio eu via como modelo ali para objeto para o trabalho dela, né, ele passou a ser um objeto também para o meu brincar, né? Então eu lembro que às vezes eu colocava, quando
eu não tinha um outro amigo para exercer, né, o brincar comigo, isso também não era problema. Eu colocava um elástico numa cadeira e no outro, aí você vê a inocência da criança, né? Porque depois, com o tempo, eu percebia que as cadeiras iam fazer assim, né? Então eu precisava o quê? De realmente, para esse brincar, eu ia precisar de pessoas, né? Ou de alguma coisa que fosse mais resistente, que não interferisse nesse meu brincar. Então eu fui aprendendo, né? Uma coisa que eu não tinha essa noção. Que eu até falei da inocência da criança. Colocou o elástico numa cadeira e colocou em outra e achou que, né, que ia conseguir. E não conseguiu. E tudo bem, teve uma frustração ali, mas fui recorrer, né, a um adulto para me ajudar ao que eu poderia fazer para continuar brincando. E eu lembro que, né, quando aconteceu isso, eu lembro perfeitamente, eu era bem novinha. A minha avó, quando aconteceu essa situação, ela falou assim, Mari, agora eu não vou conseguir brincar com você, mas a gente pode pensar numa outra brincadeira que você possa brincar agora. Depois a gente brinca dessa brincadeira também. Você vê, né, a empatia, né, o cuidado, a aproximação, né, a delicadeza ali da minha avó para comigo, né? Então, assim, eu tô até emocionada de lembrar que a gente tem, assim, conexões, né, com o nosso simbólico, com as representações, e o brincar, ele é isso, né? O brincar, ele tem todo esse significado na nossa vida. Não só lá na infância, mas também em todo o nosso desenvolvimento. Então, resgatando a minha fala principal, né? O adulto precisa ter essa consciência também que todo o tempo que ele se dedica, né, a essas telas, por exemplo, às vezes ele está também perdendo espaço para o próprio desenvolvimento dele, né? Para o próprio desenvolvimento dele enquanto pessoa e, numa segunda instância, no desenvolvimento também relacional, né? Porque perde espaço, né, dessa construção de um relacionamento ali com o filho, perde espaço na construção do relacionamento com o marido, né, com o amigo, e por aí vai. E mais uma vez, se a gente também se coloca nessa posição, a gente está perdendo o lugar do modelo de referência como exemplo, né? Então, lembra que eu ilustrei aqui o bonequinho vindo, né? E fazendo o movimento da respiração, certo? No dia a dia, se eu, por exemplo, tenho uma briga com meu marido, um exemplo, tá? E aí eu vou lá, sob a raiva, e bato, o que eu estou ensinando? Aquilo que ele estava colocando no brincar. Agora, se eu tenho uma briga e eu respiro, né? Ou você tem alguma outra alternativa, né, criativa, uma outra possibilidade para poder lidar com a minha emoção, o meu filho também vai poder o quê? Aprender com aquilo. Assim como, né, quando eu falo de filho no lugar de mãe, filho, pai, filha, também estou falando de professor, né, em outras figuras de cuidado. Um professor, né, que ensina isso, né, essas alternativas para uma criança, é o mesmo professor que precisa tomar cuidado na hora de ensinar, né, que precisa ter essa delicadeza de reconhecer, né, olha, né, o Joãozinho, por exemplo, ele não está realizando a tarefa, mas o que será que está por trás desse comportamento, né? Então, quando eu chego e falo, vamos, Joãozinho, vamos lá, vamos fazer a tarefa. Será que eu estou tendo, né, essa empatia de se colocar no lugar do Joãozinho para procurar, né, reconhecer o que está acontecendo ali, né, para eu ser o modelo, né, para ensinar, para ele aprender. Então é movimento, né, Kelly? E ao mesmo tempo, eu também estou mostrando como eu lido com aquele comportamento, né? Como eu lido com as minhas emoções. E é bem bacana, né, Mari? Porque como eu lido com as minhas emoções, eu lido com as minhas experiências. Então, não tem como a criança aprender sem antes ela passar pela experiência. Então, a questão será que às vezes eu estou proporcionando essas experiências para que a minha criança passe? Quando você conta aí que brincou de elástico, né?
colocava aqui na cadeira e o outro ali. Você precisou dessa experiência, precisou passar por essa experiência de colocar em algo nas cadeiras para saber que não daria certo. Às vezes, se a sua avó tivesse dito para você assim, ó, não coloca na cadeira porque não vai dar certo, né? As cadeiras, elas não vão parar. Então, o que acontece? À medida que você pula ali, né, em cima do elástico, mais um pouquinho as cadeiras se juntam. Então, se ela tivesse só te falado, às vezes você não iria acreditar. Então, como você foi lá e fez a experiência, viu que isso aproximava as cadeiras, que não dava mais para continuar brincando assim, então a experiência foi real para você. E quando nós temos essa experiência real, nós deixamos os nossos filhos passarem por essas experiências reais, isso aumenta o aprendizado deles. Porque a gente às vezes costuma fazer uma ligação de aprendizado só escola, só na escola, né? E não é só na escola. Existe aquela questão do que veio antes de você ir para a escola. Que bagagens, que experiências e que tipo de brincar você está proporcionando para sua criança antes dela ir para a escola, para ela já chegar lá com essa bagagem. Então, isso é muito importante, né? Essa preparação aí do antes de entrar na escola. E antes de entrar na escola, você ensina muito para o seu filho. As primeiras aprendizagens do seu filho é você. Então, você disse isso muito bem no início da live, né? Então, o primeiro brinquedo das nossas crianças somos nós, que somos adultos. Então, será que a gente está conseguindo transferir todas essas experiências? Ou será que a gente está deixando os nossos filhos passarem por essas experiências? Ou será que a gente, às vezes, fica super protegendo demais sem deixar a criança sentir as próprias experiências delas? Isso, perfeito. E aí você fez um chamado também, Kellen, para a gente pensar enquanto rede, né? Que eu gosto até de colocar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para a gente pensar que o brincar, propiciar esse brincar na criança, para a criança, não é uma tarefa única, né, dos pais, mas é uma tarefa social, né? E todos nós, em rede, né, temos esse dever para com as crianças. Então, é um direito da criança o brincar, por exemplo, né? Então, quando a Kellen fala de, poxa, antes da criança ela chegar na escola, ela já tem uma bagagem, né? Então, nós já estamos, né, ali ensinando, já temos que ensinar, já temos que preparar essa criança para ela ir para a escola. E assim como quando ela chega na escola, faz um tanto, né? Então, é uma rede onde todos nós temos uma responsabilidade, né? Não é só os professores, deixou a criança lá na escola, então o professor é o responsável por isso, ele que vai, né, tocar o barco. Não. A gente precisa trabalhar em conjunto, né? Pensar em conjunto para um melhor desenvolvimento de todos, né? Porque aqui a gente está falando de sistema. Então, mais uma vez, quando eu falo da criança, eu também estou falando de mim. Né? Da criança que eu me relaciono, também estou falando de mim mesma. Né? Porque nós aprendemos em conjunto, é relacional. Né? Por isso que a gente precisa estar aberto e presente nessas relações, para que faça sentido e que tenha conexão de fato de aprendizagem. Né? Que não adianta eu chegar aqui para você, Kellen, mostrar o senhor Batata, né? Que tô aqui, né? Frisando no senhor Batata hoje. E aí eu digo para você, olha, Kellen, dá para fazer tanta coisa com o senhor Batata, né? Olha, só dá para tirar aqui as partes dele, do corpo, né? E ensinar as partes aqui, né? Então aí eu peço para a criança, né? Onde é que fica a boca? Ah, é aqui. Então vamos colocar, olha só, a capacidade motora também tem que ter um motor fino aqui, né? Para vir até aqui e aí fazer esse movimento de encaixar a boquinha. Ah, é aqui, né? Ah,
E os olhos, onde fica? Ah, os olhos ficam aqui. Então vamos colocar? Tá, beleza. Só que, olha só, eu tô aqui conversando com a Kelly e a Kelly tá presente, né? Então tá tendo essa relação onde eu tô ensinando, ela tá aprendendo, mas eu também tô aprendendo com ela, com as sinalizações dela, né? Então o rostinho da Kelly assim para mim, então eu tô percebendo que tá indo. Vou continuar. Agora se a Kelly fizesse assim, ó, né? Então eu já, Kelly, você entendeu? Né? Ficou alguma dúvida? Certo? Ou se a Kelly ficar assim, olhando para lá, para cá, né? Eu vou achar que ela tá conectada comigo para aprendizagem? Provavelmente não. Aí eu vou, Kelly, tá acontecendo alguma coisa aí? Até que eu paro um pouquinho, né? E aí você ia me dizer, certo? E é assim no dia a dia. Então, se a gente não estiver conectado genuinamente, seja com o nosso filho, com o aluno, né, com o meu paciente, enfim, vai ter uma relação vazia. E, por sua vez, o desenvolvimento ele vai ficar em déficit, né? Vai ter uma dificuldade ali. Porque eu vou precisar, né, do outro ali para também ter um apoio para a relação do desenvolvimento. Assim como eu passei na experiência, que a Karen também reforçou, né? Que é bacana a gente passar pela experiência e ver, mas depois eu precisei, né, da minha avó, né, para vir e me ajudar a pensar numa outra possibilidade. E tudo bem, né? Que aí a gente está dizendo que não é bloquear a experiência, é isso que a Kellen disse. Então, deixar que, né, o filho passe, que o aluno passe também pelas experiências para aprender. E aí depois a gente vem como um apoio, né, para essa aprendizagem, e por sua vez para esse desenvolvimento. Então eu tenho que estar presente de alguma forma, né? Eu tenho que estar aberto para poder oferecer esse apoio nos momentos que forem necessários. Com certeza. E uma coisa assim bem legal, né, Mari, é que a gente, às vezes a gente sabe de todo esse processo, entende tudo isso, mas às vezes pelo nosso automático do dia a dia, a gente não faz. E às vezes a gente poda um pouquinho também as crianças nesse sentido, quando elas chegam querendo mostrar que aprenderam uma letrinha, né? Ou que de repente estava ali pulando a amarelinha e reconheceu, né? Eu sei esse é o 2, um exemplo. E às vezes a gente não dá tanta atenção para isso. E aí isso também é uma questão que o nosso corpo fala. Então, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não falei desse jeito. Mas a forma com que você se expressou para a criança naquele momento que ela veio te contar, não precisava de você ter falado mais nada, né? Então, o que a boca diz, o corpo fala o contrário. Então, por isso que a gente tem que estar muito em harmonia, né? Do que a gente está transferindo, até mesmo com o nosso corpo, para essas crianças, quando a gente está falando com elas. Às vezes a gente está falando com elas, está transferindo, é uma brincadeira. Não, peraí que eu já vou sentar, então eu vou brincar com você logo, né? Então, já assim, numa questão de raiva. Então, é preciso olhar para a gente. Será por que eu ando com tanta raiva assim? O que será que está acontecendo comigo, né? Porque às vezes eu é que não estou tendo aquele limite para sentar e brincar com meu filho. E aí os filhos precisam da segurança dos pais para que eles possam aprender. E se os pais não estão seguros, então como que às vezes a criança vai poder aprender? Né? Se é uma mãe ali super protetora o tempo todo ali em cima da criança, como que a criança vai poder ousar fazer uma brincadeira que às vezes ela até gosta, esteja pensando em fazer? Porque a mãe está o tempo todo. É lógico que a gente tem que ter os cuidados com os nossos filhos, temos sim que ter o cuidado, temos que estar sempre por perto, olhando tudo, mas a gente também tem que ser um adulto que impulsiona para essa independência. E às vezes os próprios pais não estão tão independentes assim, eles próprios estão muito inseguros. É isso. E aí o que é legal dentro disso tudo é a gente pensar, né, que a partir disso a gente está se conectando conosco, né? Então quando você fala, poxa, olha para você e tenta ver o que está te causando essa raiva, né? O que está causando essa intolerância?
para sentar e para você brincar de uma forma genuína, né? Por exemplo. Então se conecte com você, que aí você vai aprender a aprendizagem aí de novo. Você vai aprender o que está acontecendo. Você vai se autoconhecer, né? Eu gosto, eu Kelly, de pensar também que não tem que ser algo forçado, né? Eu não gosto disso. Eu até costumo dizer que assim, né? Como eu atendo bastante crianças e adolescentes, no início da terapia eu sempre falo isso, ó, tem que vir aqui porque você quer vir, né? Para ser terapêutico. Senão não vai funcionar, certo? Então, esse lembrete que eu estou colocando que funciona na terapia, mas também funciona muito bem na vida, né? Para a gente parar e para a gente pensar, olha, não vou sentar com meu filho para brincar só porque a Mari e porque a Kelly estão colocando que isso é importante para o desenvolvimento. Mas é a gente primeiro pensar, né, se isso faz sentido. Tem que fazer sentido para vocês, né? E aí vocês têm que olhar para vocês também, ver como que vocês estão em cada momento, em cada situação, para poder realmente ter essa oportunidade e vivenciar a experiência de uma forma mais tranquila, né? E também mais assertiva, porque não vai adiantar de nada eu sentar lá com meu filho, por exemplo, e não estar lá. Às vezes eu tô lá e tô pensando no meu trabalho, né? Tô pensando em coisas que eu deixei de fazer, por exemplo, e eu não vou ter conexão nem comigo mesma e nem com o outro para poder ter essa interferência, né, na aprendizagem. Né? Eu vou estar, sim, ensinando alguma coisa, porque a gente sempre ensina nos nossos movimentos também não verbais, mas tem que ver se é o que você quer realmente ensinar, é o que você quer transmitir, né? Então, lembra que eu falei do exemplo do senhor Batata, certo? Então, no dia a dia, se eu vou lá e ajo dessa forma, eu ajo, né, batendo, gritando, eu estou ensinando nas entrelinhas também, certo? Então, se eu sento ali com meu filho e não estou presente, eu estou ensinando. Eu estou ensinando. Mari, então, pessoal, se vocês tiverem algum comentário, né, o tempo já está bem. Passa rápido o Imagina, tempo aqui, né? passa, tá. Então, e aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para Mari, tá bom? Ela tá aqui. Se vocês quiserem fazer algum posicionamento também, fiquem bem à vontade, porque a gente já está no nosso tempo aqui, contagem. Imagina, contagem regressiva. Então, então assim, Mari, eu te agradeço, né, por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui nessa tarde de sábado. Meu, muito obrigada a você. Nós, Destinos, agradecemos muito, tá bom? Pelo seu tempo, sua contribuição, por partilhar seu aprendizado com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, Kelly, por você, né, por todos da equipe, pelas pessoas que estiveram aqui conosco. E se ficou alguma dúvida, quiser compartilhar mais sobre o assunto, estou disponível aqui no Encontro com Paz, né? Só chegar por aqui que a gente vai trocando. Mais uma vez, gratidão, Kelly. Um beijo para você, para todos. Uma excelente final de tarde, né? Ótimo final de semana para você. Fica com Deus. Obrigada, pessoal, a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá bom? A live vai ficar gravada aqui por uns dias para que vocês possam ver, tá bom? E depois a gente sobe para o YouTube. Então, obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, né? Nós estamos num tempo aí de autocuidado dobrado. E até amanhã. Amanhã tem live ainda, amanhã à noite. Amanhã é o dia da Síndrome de Down, né? Onde é comemorado a Síndrome de Down. E amanhã tem uma live aqui às 20 horas da noite com uma mãe que tem uma criança com Síndrome de Down. E ela vai vir falar com a gente sobre o que é, como que ela tem feito, como que tem ajudado esse processo aí, para que a gente também saiba um pouquinho sobre essas síndromes que a gente tem no nosso dia a dia. Mari, beijo para você. Beijo, Tchau, tchau. Fica tchau, com tchau. Deus. Obrigada, gente. Tchau, tchau.